Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um Pode Falar, um podcast da EMEF Marechal Juarez Távora. Eu sou a Marjorie e vou conversar aqui com o professor Cícero sobre o Dia da Independência do Brasil, que é no dia 7 de setembro. Professor Cícero, é verdade que existem duas datas da independência, dia 7 de setembro e dia 12 de outubro? Bom dia a todos, a todas. Não é bem assim, embora pareça ser polêmico, né? Segundo os estudos, né? 7 de setembro foi o dia que atribui-se ao grito, né? Do imperador Dom Pedro I, príncipe, no Riacho do Ipiranga, né? Onde hoje existe o Museu Paulista. Segundo os registros, foi dia 7 de setembro. E 12 de outubro é o dia do aniversário dele. Então, meio que em alguns anos foi comemorado, houve essa confusão no Brasil. Lembrando que na época não tinha, os meios de comunicação não eram tão rápidos, né? Então as coisas eram meio confusas. Imagina para a população que nem presenciou, né? Não foi televisionado o grito de Ipiranga. A maioria da população não sabia ler, era analfabeta. Então isso saiu nos jornais, né? Foi só para um pequeno grupo que tinha conhecimento daquilo. E aí, como o aniversário dele era 12 de outubro, meio que gerou essa confusão. Certo? A coisa, eu acho que foi popularizada a partir do momento que a imprensa, né, começou a noticiar no decorrer dos anos, né? E a população foi tendo mais acesso aos meios de comunicação. Mas é curioso, coisas do Brasil, né? É igual o jabuticaba, só tem no Brasil. Qual é a importância do movimento da independência para a formação do território brasileiro? Essa é uma pergunta que é de nível de ensino médio, né? É porque ela coloca vários debates, né? Então, a gente tem que fazer algumas adaptações quando a gente vai explicar isso para os alunos da sua idade, por exemplo, público de fundamental, né? Agora, o público mais adulto, aí a gente pode aprofundar um pouquinho a discussão. Ela foi importante porque ela colocou o Brasil a questão da soberania, né? A independência, o país ser independente significa ele exercer a sua soberania, né? Então não basta só declarar que tem um governo, né? Tem outras condições que fazem um país ser independente. E um deles é o território, né? Então foram criadas as fronteiras, que no caso do Brasil é muito difícil, porque é um país de dimensões continentais, né? Traduzindo, é um país muito grande, né? É um dos 5 maiores países do mundo, né? Tamanho, território, né? E uma boa parte desse território é Pantanal e Amazônia, né? Então, como você demarcar isso, né? Lembrando que na época não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, não tinha satélite, a própria cartografia estava sendo desenvolvida, né? Então, se hoje, em pleno século XXI, né, o governo tem dificuldades de controlar ali a região da Amazônia, né? A questão do garimpo ilegal, a questão do desmatamento, a questão dos maus tratos com os povos indígenas, trabalho escravo, né? A questão do tráfico de drogas, tráfico de armas na fronteira, imagine na época, né? Então eu acho que foi importante, né, se a gente for pegar um discurso nacionalista, né, que hoje está meio fora de moda, né, por causa da globalização, mas em termos de nação, eu acho que foi importante você delimitar as fronteiras. Lembrando que depois o Brasil comprou o Acre da Bolívia, né? O Brasil não tinha o Acre naquela época, né? Então estava ali na fronteira, né? Os nossos vizinhos. E outra curiosidade também, e aí fugindo um pouquinho do tema da sua pergunta, é a questão da soberania da nossa independência, que ela não foi plenamente conquistada, né? Isso custou um endividamento muito alto para o Brasil, né? A gente teve que fazer um empréstimo junto ao banqueiro inglês Rothschild, né? Que era o homem mais rico do mundo na época, né? Cerca de, segundo os registros, 400 milhões de libras, que na época era uma fortuna. Então o Brasil meio que se endividou para ficar independente. Então nós
declaramos a nossa independência política, mas a independência econômica, ela demorou muito para ser parcialmente conquistada, porque até hoje nós somos dependentes, né, do capital financeiro, né, essa questão do comércio internacional, enfim. Sem querer fugir um pouquinho da pergunta, mas acho que tem a ver, né? Nossa indústria, por exemplo, ela precisa se desenvolver para que a gente seja um país independente, conquiste uma maior independência no plano econômico. E aí sim, lutar contra as desigualdades, né?